Bom dia, que eu estava me lembrando e tentando juntar aí essas percepções do crescimento econômico falado pelo presidente Lula, do pacote de corte de gastos, da atuação do Ministério. Estava me lembrando da recente mudança de rating por parte da Moody's, né? Foi um momento ali onde o próprio ministro da Fazenda, o presidente Lula, uma comemoração bastante importante e a gente perguntava a análise para você, para outros especialistas, e todo mundo falava que a Moody's estava meio descasada, né? Porque Fitch, porque outras agências de classificação de risco acabavam tendo essa percepção de que não era um momento ideal para fazer essa mudança. Eu até peguei um post aqui do professor Alexandre Cabral que diz o seguinte: desde que a Moody's elevou o grau de investimento, o gringo já tirou quase 5 bi aqui do Brasil. Mas o gringo não ia trazer dinheiro para o Brasil? A Moody's efetivamente estava equivocada? Será que vai haver algum tipo de reprecificação por parte da agência ou vai continuar bancando o Van Dijk? Eu vou falar como eu falo com uns posts que eu vejo no LinkedIn, que tem essas hipérboles, né, malucas, né? Corre que ainda dá tempo para pagar. Corre que ainda dá tempo para pagar. Não, obviamente estava errado, né? Na contramão do mundo e na contramão do que está acontecendo no Brasil, na economia real, etc. Né? A gente vê uma deterioração rápida das condições econômicas brasileiras e a Moody's falhou em ver isso. O endividamento brasileiro é o grande problema. Se a gente não equacionar isso, e não vai ser equacionado com a política fiscal atual, e demanda uma política monetária mais austera, e o que acontece? Piora a condição da dívida. A gente vai ter que se haver com a dívida cedo ou tarde. A dívida, ela não tem outra opção. Não quer pagar? Bom, já falei várias vezes, não tem equilíbrio fiscal sem 3 peças. Nós podemos fazer equilíbrio fiscal com 3 peças. Corta gasto. Não é diminuir a taxa de crescimento do gasto, é cortar gasto. 2025 tem um número negativo na frente do item do orçamento chamado gasto do governo. Se tem um nível, e é isso que tem que acontecer no Brasil, não é que cresceu menos, não, ano passado cresceu 15%, esse ano só vai crescer 6%. Não, não pode ser dessa maneira, tem que ter corte de gasto. Segunda maneira de fazer equilíbrio fiscal, aumentar imposto. O Brasil já aumentou imposto, vem aumentando a arrecadação a níveis recordes. Níveis recordes, e mesmo assim não consegue resolver o problema do endividamento, não consegue fazer um superávit fiscal, um superávit primário, não um superávit fiscal, um superávit primário, que tem muita coisa escondida e o governo continua passando uma porção de boiadas, né? São hordas, né? Nós estamos falando de manadas por baixo do tapete do primário, quer dizer, o cálculo do primário já não faz mais sentido, porque está tudo escondido lá embaixo, né? E a terceira maneira de resolver o problema do endividamento e fazer o equilíbrio fiscal é através da inflação. Obviamente é por isso que a inflação não está convergindo. O governo sabe disso e o projeto fiscal do governo é inflar, mas crescer. Se continuar podendo ter a fala, a narrativa de que a taxa de desemprego chegou à sua mínima histórica, não importa a verdade por trás disso, quantas pessoas desistiram de trabalhar. O que importa é esse bordão que vai ser dito, repetido, e muita gente vai votar no Lula por causa disso, ou no seu assecla escolhido. Né? Outro ponto, né, é o seguinte: quando a economia está crescendo e o governo pode dizer que chama para si esse crescimento de 3%, é outro bordão que vai valer, né, dentro das argumentações do presidente, que os economistas não sabem nada, que vai ter que recriar os livros de economia, não funcionam mais, aquela ladainha toda. E, na verdade, tudo funciona. É que a gente tem que entender de onde vem esse crescimento e como esse crescimento está ocorrendo. E ele não está ocorrendo de uma maneira que é via investimento. Ele vem ocorrendo através de consumo de famílias. E isso acontece através de endividamento do governo, o governo se endivida, toma dinheiro emprestado e dá dinheiro para as famílias. Quer dizer, essa é a pior maneira de fazer o crescimento econômico. Foi o que aconteceu, que implodiu o Brasil em 2014 na gestão da Dilma e que foi iniciado na gestão do próprio Lula a partir de 2002, só que ele foi favorecido. Por quê? Por um vento, né, de cauda que atingiu o barco dele, as velas dele, que foram os ganhos com o plano real e também
com o maior boom de commodity da história. China andando de lado e o mundo não indo muito bem, né? Os Estados Unidos vai muito bem, a Europa não vai muito bem, isso impacta o Brasil, e a China, obviamente, impacta muito. E a América do Sul andando de lado. Quer dizer, a perspectiva de melhoras através do ambiente global, elas não são positivas. E, do ponto de vista fiscal, a coisa deteriorando, nós vamos ter problema na frente. Nós já conseguimos ver o iceberg.